Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente vai aprender junto a cuidar melhor da saúde. Durante essa semana nós conversamos sobre alguns indicadores da saúde. A gente falou sobre o IMC, a gente falou sobre a circunferência abdominal, a gente falou sobre o índice glicêmico, falamos sobre pressão e hoje a gente vai falar sobre um item essencial, colesterol. Como é que anda o seu? Daqui a pouquinho você descobre aqui o que é bom e o que pode ser perigoso também sobre esse assunto de colesterol. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre indicadores da saúde espiritual. Como é que anda a sua saúde espiritual? Saiba alguns pontos, o pastor Gustavo vai mostrar pra gente alguns pontos que podem indicar como é que está o nível dessa saúde espiritual. E tem receita aqui no Vida e Saúde de hoje. A gente vai fazer um soufflé de tomate muito fácil, muito prático e muito suave. Acima de tudo, uma receita saudável para você preparar aí para sua casa, para os seus queridos e surpreender todo mundo com os sabores das delícias naturais. Vida e Saúde está começando, você sabe que pode interagir com a gente pelo Facebook, você pode também entrar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, e é lá que você pode se expressar, pode contar pra gente o que você tá passando aí com você e pode também deixar desafios para toda a equipe do Vida e Saúde para que a gente possa trazer aquilo que você mais precisa, ajuda para mudar e enfim, é lá que é o seu canal de comunicação com a gente. Eu quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural. Dá para mostrar, Max, que lindo que tá aqui hoje. A natureza está sempre pertinho da gente, isso é muito inspirador, isso dá calma, isso dá paz e a gente pode sentir o cuidado de Deus com cada detalhe da nossa vida e Ele está se preocupando com a sua vida também. Que bom saber que a gente confia num Deus assim, não é mesmo? Bom, agora vamos ao que interessa, vamos falar sobre saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor Alexandre Ascencio está com a gente durante toda essa semana falando sobre indicadores de saúde. Quanta coisa a gente viu, quantos detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção, que vão, assim, demonstrar um pouquinho do como anda a nossa saúde, né, doutor? Claro. Colesterol. Quando a gente fala de colesterol, muita gente fica preocupada. A gente sabe que esse tipo de indicador, assim como a glicemia, por exemplo, é um índice que acaba sendo mudado por conta do consumo, dos consumos médios da população. O que é considerado normal, colesterol normal hoje, doutor? Muito bem, só para a gente entender o que é o colesterol, é um ingrediente básico para o nosso viver diário. Certo. Ele tem duas funções importantes. Uma delas é o metabolismo das vitaminas lipossolúveis, que seria A, D, E e K. E número 2 seria a formação dos nossos hormônios esteroides, que no caso seria o da mulher, o estrógeno, do homem, testosterona, né? E assim por diante, né? Então é parte importante do nosso organismo, nós precisamos dele. Certo. E a parte de fazer o que são os sais biliares, que seria para poder emulsificar a gordura do que nós estamos ingerindo. Parece bem complicado, na verdade. Quando a gente pensa em colesterol, normalmente a gente pensa na gordura que está no nosso corpo, presente no nosso corpo. E a gente sempre fala de gordura boa e de gordura ruim. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente precisa desses dois componentes, desses dois tipos de colesterol ou não? Exato. Nosso organismo, nesse caso, são divididos em 4 tipos, né, de colesterol, que seria o IDL, o VLDL, o HDL e o LDL. Que a gente normalmente acaba focando mais no HDL e no LDL. Exatamente. São os que mais é dosado nesse caso, para poder a gente saber, porque o HDL a gente sabe que é o colesterol bom, e o LDL a gente sabe que é o colesterol ruim. Certo. Claro que tudo depende da alimentação que nós estamos fazendo. Porque em grande parte dos alimentos que nós estamos ingerindo, principalmente de origem carnes, leite, ovo, por exemplo, contém maior quantidade, que em nosso organismo vai se transformar em colesterol ruim. E é perigoso. Sim, por que é perigoso, doutor? Porque no decorrer da vida ele pode aumentar a arteriosclerose, que no caso seria o entupimento das veias. Exatamente, fechando as artérias e vai ocasionar um problema de um infarto ou um AVC isquêmico. Como que esse colesterol ruim ele vai se depositando no nosso corpo, doutor? Claro que ele tem a densidade diferenciada, né? A gente chama de lipoproteína, né? Certo. E no caso o LDL, a densidade dele é menor, por isso que ele percorre as paredes das artérias, é onde ele vai sedimentando. Vai se alojando ali. Vai se alojando. A maior quantidade de gordura em nosso organismo, a maior quantidade de reação inflamatória, a maior quantidade de coagulação. Isso faz com que haja maior índice de um infarto ou um episódio de um AVC isquêmico.
A capacidade de adaptação do nosso corpo, ela é assim incrível. A gente sabe que anos e anos de mau uso ou de uso exagerado de coisas ruins nem sempre significam que a gente está fadado ao fracasso. Quando a gente muda o estilo de vida, no caso do colesterol, como que é a ação do bom colesterol em cima do colesterol ruim? Quando a gente muda a alimentação, né, só para complementar, enquanto ao HDL, ele percorre retirando o colesterol ruim, passando pelo fígado, metabolizando para que possa ser eliminado. A função do bom colesterol Exato. é simplesmente limpar? Exato, ele faz uma limpeza no nosso organismo. É como você perguntou, nesse caso, quando a gente muda nossos alimentos, nossos hábitos, agregando a caminhada, uma atividade física cotidiana, isso é muito importante porque faz com que elimine ele mais facilmente. Todos os dias estamos eliminando uma certa quantidade. Quanto que a gente elimina por dia, doutor? Em torno de 1 grão, mais ou menos, por dia. Claro que dos alimentos, muitas vezes, acaba sendo maior e acaba sendo maior depósito. A eliminação não está sendo suficiente aí para a demanda. Exatamente. Por exemplo, um ovo contém 300 miligramas de colesterol. Então, por isso que você recomenda, no máximo, 2 ovos por semana. No máximo, no máximo. Agora é o seguinte, você falou aqui de 4 tipos de colesterol. Os outros 2, o IDL e o VLDL. E o VLDL. Esses 2 tipos são, nosso corpo mesmo produz? Em menor quantidade, a gente acaba tomando em referência, né? A maior quantidade seria o LDL, o HDL e o colesterol total. Tá. O valor normal do colesterol total seria 200 miligramas por decilitro, total. O HDL seria acima, se considera que ele seja importante acima de 50. Tanto para homem como para mulher, pequena variação de um para o outro. Então seria importante com que ele seja maior de 50. E o LDL que seja abaixo de 100. Certo. Quais são os alimentos que a gente deve se preocupar em consumir mais? Existem mitos sobre alguns alimentos, como por exemplo o coco, o abacate, que são alimentos gordurosos, as castanhas oleaginosas, né? São alimentos, apesar de ser gordurosos, as pessoas normalmente tendem a confundir. Estou com colesterol elevado, não posso comer esse tipo de coisa. Esse seria um tipo de gordura saudável para o nosso organismo. Porque ele é de grande benefício para o nosso organismo. É diferente de uma gordura animal, a gordura do queijo, gordura do leite, que são saturadas e sim é prejudicial. As fibras também atuam nesse caso, Com doutor? certeza, as fibras ajudam na eliminação da gordura em nosso organismo. Então é importante a quantidade de fibras todos os dias em nosso organismo. Agora, muita gente não entende qual é a relação disso tudo, a gente sempre acaba focando muito na alimentação. Mas eu queria saber o papel do exercício físico também. Olha, o papel do exercício físico foi fundamental em vários indicadores de saúde. Hipertensão, a circunferência abdominal, até no nível glicêmico, né? Por que o exercício físico é tão fundamental também para o controle do colesterol? Porque ele vai queimar a gordura. Algo simples, né? De a gente estar realizando todos os dias. Ele vai queimar a gordura todos os dias, vai gastar e por fim a gente vai diminuir o colesterol. Se não fazendo isso, a gente acompanha nos consultórios que os pacientes fazem uma boa dieta e não agregam o exercício, a gente percebe que demora mais. O resultado é muito mais lento. Exato. Agora me fala uma coisa, pela sua prática, você falou agora de consultório, pela sua prática, adianta a pessoa tomar remédio? Porque eu sei que existem medicamentos que ajudam a controlar e vocês indicam uma dieta para o paciente, mas aqueles pacientes que simplesmente tomam um remédio e que não têm fé na mudança do estilo de vida, eles acabam tendo qualidade de vida também ou realmente fica muito mais difícil? A gente fez 2 grupos, né, onde a gente medicou e não fez alteração da alimentação e nem agregou exercício. Okay. E outro grupo simplesmente foi atividade física e mudança na alimentação. Sem medicamento? Sem medicamento. E por incrível que pareça, claro que os medicamentos têm as funções de estar abaixando o colesterol, os mais usados são as estatinas, né, que ele bloqueia a hidroximetilglutariil-CoA e ao mesmo tempo o nosso organismo fazendo a dieta adequada com exercício, os 2 andaram junto. Olha só, interessante. Só que eu penso o seguinte, normalmente quando a gente toma uma droga, um remédio, a gente tem o benefício, mas tem sempre um efeito colateral. A gente pode pegar a bula de qualquer medicamento que você for ler, tem lá reações adversas ou os efeitos colaterais, sempre vão existir. Então tem um prejuízo para o corpo que tem que metabolizar aquela droga, muitas vezes com um esforço muito maior do que um elemento natural que já faz parte do corpo, que Deus preparou para você, para que você tenha mais saúde. Com certeza. Doutor,
Só para a gente finalizar a nossa semana, os indicadores de saúde, eu sei que tem alguns outros que a gente poderia citar aqui. A gente acabou limitando em 5 porque foram 5 programas que a gente fez. Por que é tão importante a gente ficar atento a esses indicadores? Vai ajudar a gente a ter mais qualidade de vida? Vai ajudar a gente a viver mais? Longevidade, vamos falar? 2 itens muito importantes. Primeiro, qualidade de vida. A sensação do bem-estar é melhor. Número 2, vai prolongar os anos de vida. Estudos mostram que de 8 a 10 anos você vai ganhar. Olha só, quem não quer ir de 8 a 10 anos a mais? Então, se você manter uma boa dieta, atividade física, controlando a glicemia, o colesterol, atividade física... A gente nem falou do uso de tabaco e bebidas alcoólicas, com certeza, né? Com certeza. São itens também relevantes que, com certeza, é prejudicial à saúde. Então, agregando esses itens, com certeza, ele vai diminuir a incidência de comorbidade, que seria os episódios de AVC, os episódios de infarto e outras coisas mais, diabetes, pressão alta. Então, com isso, a pessoa vai ter melhor qualidade de vida. Vai ter que tomar menos medicamento, vai viver melhor e mais anos de vida. É isso aí, olha, é difícil a gente ver pessoas com dores, sofrendo, feliz, encarando tudo isso com muita felicidade, e ao contrário, a pessoa que está bem, que está com a saúde, está gozando de boa saúde, com certeza vai viver mais feliz também, não é mesmo, doutor? Com certeza. Doutor Alexandre, eu quero agradecer de coração sua participação aqui no Vida e Saúde, e seja bem-vindo para voltar mais vezes, viu? Obrigado. Agora a gente vai conferir ingredientes da nossa receita de hoje. Soufflé de tomate, uma receita bem levinha, uma receita fácil de preparar. E você se prepara para anotar os ingredientes da nossa receita. Sabe aquele dia que você está a fim de preparar alguma coisa diferente, mas está um pouco sem ideia? Então, o soufflé de tomate é um daqueles pratos que foram pensados para você preparar com praticidade, poucos ingredientes e surpreender. É um prato bem levinho, bem fácil, e você vai precisar do seguinte, olha, vamos começar aqui com 3 tomates picadinhos. Você pode picar ele, se o seu liquidificador for mais potente, você pode colocar não tão picadinho assim. 1,5 xícaras de farinha de arroz. 1,5 xícaras então de farinha de arroz. Nós também vamos utilizar um pouquinho de orégano, sal a gosto também. E nós vamos precisar de 1 xícara de tofu também, ou um pedaço de tofu, olha, não chega a dar 1 xícara não, de tofu. E daqui a pouquinho você acompanha comigo essa receita que eu quero mostrar. Olha que bonitinho que tá aqui o nosso soufflé de tomate. Opa, desmontei aqui o enfeitezinho. Olha que bonitinho que tá, soufflé de tomate, facinho de fazer, porção individual. Olha, só uma correção, a gente não vai precisar de tudo isso de farinha de arroz não, a gente vai precisar só de 2 colheres de sopa para a receita inteira e vai render mais ou menos uns 3 soufflés ou 4 soufflés assim individuais como esse aqui. Então somente 2 colheres de farinha de arroz, tá bom? Antes da gente seguir com a nossa receita, eu quero convidar o pastor Gustavo, que vai falar pra gente, vou chamar agora um VT, que ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre os indicadores da saúde espiritual. Como é que a gente pode medir o nível da nossa saúde espiritual? É com você, pastor. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre indicadores de saúde espiritual. Mas como que é esse assunto? Como que funciona a indicação? Será que existem indicadores? Você se lembra que nós conversamos já há muitos programas e vemos repetindo isso, que a saúde espiritual não é muito diferente da saúde física. Se você se alimenta bem para que possa ter uma saúde física melhor, mais robusta, evitando problemas como obesidade, hipertensão, entre outros, certamente por uma saúde espiritual forte, consistente, nós também precisamos de bons alimentos. Algumas patologias que afetam a saúde física certamente também podem afetar a saúde espiritual, porque nós somos um ser único, integral. Muitas vezes a gente divide demais a saúde física, mental, espiritual, social. Isso é muito bom para vender livro, mas no fim de tudo você é uma só pessoa, um ser integral que tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. E por isso a saúde espiritual é realmente muito atrelada e muito unida a todos os outros aspectos da nossa vida. Se indicadores de saúde física, talvez nós possamos colocar, por exemplo, a pressão arterial. Ah, como está? Se eu sou hipertenso, hipotenso, será que existem marcadores na parte da espiritualidade?
Exatamente, sim, nós temos pelo menos uns 3. E eu vou agora, nesse momento, nós conversarmos sobre ele. Um deles seria um marcador de saúde espiritual, é o tempo pessoal que você tem com Deus. Como vai essa parte? Às vezes não tem, eu não tenho tempo. Assim como uma pessoa diz, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para comer bem, eu também não tenho tempo para chegar, estudar a Bíblia parado, num tempo tranquilo, ou dedicando um período para fazer uma prece ou oração. E nós sabemos que assim como aquele que não tem tempo para ficar são na saúde física, tem que arranjar tempo para ficar doente, porque a doença vem. A saúde espiritual também. Todos nós temos o mesmo período de tempo. Se você quer aprender e conseguir aproveitar mais o tempo, dedique um momento no início do dia, de preferência, para buscar essa orientação. Outro indicador de saúde espiritual seria a frequência, sim, a uma igreja. Vai dizer, não, mas eu tenho a minha vida espiritual sozinho. Eu e Deus, eu que sei. E que bom, parabéns que você tem essa ideia de que a espiritualidade é importante. Mas ninguém é uma ilha, você não é uma ilha. Nós somos seres sociáveis. E naquele ambiente, de um ambiente religioso, onde as pessoas vão lá, se reúnem não só para estar entre elas como amigos, mas também com a comunhão com Deus, nós vamos nos fortalecendo. Claro que nós vamos fortalecendo. E finalmente, se nós estamos falando, de saúde espiritual, nós não podemos deixar de falar sobre o período de oração e o período de louvor. O que é o período de oração e o que é o período de louvor? O período de oração pode ser um momento em que você conversa com Deus, não apenas ali no seu quarto sozinho. Essa é uma parte importantíssima. A oração privada, alguns chamam de oração secreta, é fundamental. Mas você pode unir duas coisas. Lhe dou um exemplo. Saia para caminhar de manhã, ou faça o exercício, você está ali caminhando e ao mesmo tempo eleve os seus pensamentos. Comece a conversar com Deus. Esses pequenos períodos de oração, eles podem ser feitos em qualquer momento do dia. Vai ter que tomar uma grande decisão no seu trabalho? Pare antes de levantar aquele telefone do gancho e faça uma prece. Senhor, por favor, me dê sabedoria para decidir bem. Esse é um período de oração vital na vida do ser humano. E o período de louvor, o que é? Não é apenas na igreja, mas também em casa. Tenha boas músicas, cante. Cante músicas que nos elevem, cante músicas que nos façam pensar em coisas superiores. Esses são alguns indicativos. E então, como é que anda a tua saúde espiritual? Que tenha um bom dia, não apenas hoje, mas um bom dia de treinamento físico, mas também de crescimento espiritual, que isso certamente nos levará a ter vida e vida em abundância. Um grande abraço e até a próxima.